Olá, gente de Deus, estamos iniciando mais um episódio do BleaCast. Eu quero dizer para você que aqui você encontra conteúdos que é de espiritualidade cristã, de forma criativa e inovadora, mas transformadora. Hoje nós não temos uma convidada. Reverendo Osmar, É verdade. nós temos hoje Hoje um é bom, a benção é dupla. um é bom, dois Dois é ótimo. é ótimo. E eu quero convidar para que você fique atento. Eu digo aqui que tem assuntos que é de utilidade pública. Hoje é de utilidade pública. Esse assunto me intriga, me faz. Eu acho que isso tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com a sua família. Então convida mais alguém. Nós estamos aqui no YouTube, mas você pode encontrar também todo esse episódio lá no Spotify, Deezer. Deezer, Apple Podcast. Eu vou aprender a falar isso assim, dessa forma, chique. Apple Podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast. Isso. Ó, Faculdade Realiza, é a nossos patrocinadores, e Rádio 7, vestindo moda masculina. Tá aqui do meu lado o Reverendo Osmar, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Olá, gente de Deus, tudo bem com vocês? Olha só, Pastor Marcos Sérgio, eu quero dizer para você que hoje eu vim com arsenal, bombas, Eu quero fazer perguntas. granadas, Eu quero bombas fazer atômicas de Hiroshima, daquelas brincadeiras que tinha ontem de Bomberman, de Bomberman. que jogava as bombinhas, deixava lá e a pessoa que se pessoa- quisesse que saísse. quisesse que saísse, tinha só aquele caminho, tinha que passar ali de qualquer forma, pra bomba estourar. É o nosso caso hoje, é o nosso caso hoje. Mas aqui você tá em família, né? Claro, em Olha aqui, ó. família. Cíntia Rodrigues, doutora Cíntia Rodrigues. É assim que tem que tratar. É assim que tem que tratar. Olá, pessoal, boa tarde. É muito bom estar aqui. Vamos embora. Vamos que vamos. Você tá aguardando, assim, benevolência, você tá aguardando uma camaradagem, assim, por parte do Reverendo Osmar, né? A paz mundial vai reinar, né? Porque senão em casa nós vamos conversar. Ó, eu vou fazer que nem o Rafael aqui no dia do pastor Enoque. Não vou ter dó de ninguém, não. Vou ter dó de ninguém, não. Eu venho esperando isso há tempo, ele falou. Eu venho esperando isso há tempo. Há tempo que eu queria esse papo, assim. Eu tô do mesmo jeito, ó. E pra quem tá aí perdida, por que tá falando assim? Ela, a doutora Cíntia Rodrigues, é a minha esposa, ok? Faz uma declaração, Reverendo Osmar. Uma declaração? É. Nem o senhor aquele dia lá pra Isso. pastora. Quer que eu ponha um fundo musical aqui? Ai, ai. Cíntia Rodrigues, I love you. Ah, I love you, baby. internacional, assim. Internacional. Internacional. E aqui, além da Cíntia, nós temos a doutora Poliane Félix. Seja muito bem-vinda aqui nesse lugar, viu? Muito obrigada. Que prazer estar aqui, né? Em família. Que bom. Né, não vim toda preparada para essas bombas aí, mas estamos aqui. Estamos na chuva, vamos se molhar. Com certeza vai ser um prazer dividir com vocês um pouquinho, né, daquilo que a gente tem um pouco de conhecimento, aprender com vocês também. E vamos lá. Olha, foram 2 anos de muita dificuldade. Eu acho que a gente... Eu propus aqui um tema para a Cíntia e para a Poli, que é um tema se a gente consegue, como ser humano, aprender com o sofrimento. Antes da gente entrar no tema, eu queria saber das duas, quando que deu o start, assim? Quando que nasceu aquele desejo, assim, ó, eu vou ser uma psicóloga? Ah, onde surgiu isso, assim? E eu vou ser uma psicóloga porque eu quero contribuir com isso aqui, ó. Pode falar? Bem, essa pergunta, né, tão interessante, porque eu considero que a psicologia me escolheu desde que eu nasci. Só que é o processo Predestinada. de descoberta. Gente, ela é Olha calvinista. aí. Ela é calvinista. Ela é O nome calvinista. aqui é BleaCast. Ok. É tudo aqui. Ela é calvinista. entendendo. Ela é calvinista. Ela é calvinista. Sim. Mas, ao longo da vida, a gente vai percorrendo alguns caminhos que vai fazendo a gente ter convicção, né, disso. Então,
desde criança eu já tenho isso de gostar de estar com as pessoas, conversar, ouvir o outro. Então, sabe quando os coleguinhas estão brigando ali, de repente você chega, gente, ó, vamos conversar que é melhor do que brigar, bater e tal? Fui dessas. E então, assim, o meu perfil, né, já foi sendo identificado, assim, desde muito nova. Mas eu não tinha clareza disso logo que saí da escola, né? Eu pensei assim, não, eu sou da área da saúde, quero o hospital. Esse negócio de cuidar, o cuidado Cuidar do outro. cuidar do outro já estava em mim, esse desejo, desde sempre envolvido na igreja, né? E em liderança e tudo. Então, cuidar de vida sempre esteve muito presente na minha vivência. E então, fui para enfermagem, né? E lá fiquei 1 ano para descobrir que não era a área que eu gostaria de atuar. Né? É claro que todo conhecimento ele é válido, mas a psicologia me chamou mais forte. Então, me encontrei na psicologia e fui por outros caminhos também ali na musicoterapia, mas não está muito distante, né? E, enfim, foi desde então que começou esse desejo, e eu sinto que é um chamado, né? Uma missão de vida mesmo, e eu me sinto muito realizada nesse papel. Muito bom. E Cíntia? Então, a gente tem muito em comum em questão de crescer na igreja, né? Então, vindo de um lar cristão e a gente sempre servindo. Eu aprendi muito isso na minha casa, é muito palpável, né? Os meus pais sempre servindo. Então, eu sempre quis servir de alguma forma. Mas o ir para a área da saúde também é olhar, também, eu vou para enfermagem, eu não gosto muito de ver sangue, sabe? Então, assim, não ia dar muito certo esse negócio de sangue. Pensei quando eu estava terminando o ensino médio, a minha área seria psicologia ou fisioterapia. Eu já tinha essa convicção. Mas a físio, talvez eu viria alguma coisa assim mais quebradinha e tal, e talvez eu não conseguiria também. Então, a psicologia foi a minha escolha desde o ensino médio. E não tendo, né, muita condição financeira e tudo, eu fiz primeiro teologia no IBCamp, depois eu fui para a área de gestão, com a ideia de, se eu fizer gestão administrativa, a gestão comercial, eu vou conseguir um emprego melhor para pagar a minha faculdade de psicologia. Sim. Essa já era o caminho que eu tracei para conseguir realizar esse sonho. E hoje, graças a Deus, foi através, né, dessa faculdade de gestão que eu consegui o meu emprego. Legal. E aí o Senhor já tinha encaminhado no coração, né? Eu creio assim. E aí eu consegui agora finalizar a minha faculdade de psicologia dentro do que eu realmente sonhava. E eu creio que foi o tempo certo, realmente, o tempo que a gente precisa, que eu estava madura, né? Sim. Para encaminhar. E hoje o Senhor tem feito maravilhas. E agora vamos que vamos. Eu tô começando a perceber que o mercado, assim, tá começando a aceitar. O mercado, eu acho que essa palavra, as pessoas estão começando a aceitar que precisam de psicólogos. E aí, eu percebo também que tem algumas pessoas que estão se aproveitando também dessa boa onda, essa onda que chega. Eu penso que a Poli fez quantos anos lá, Poli? Você? 5 anos, Uhum. você, Cíntia? E por que eu sou formado em Direito? Por que eu tenho glória. eu posso Eita glória. eu posso me matricular, passar 1 ano estudando ou 6 meses, dependendo, e depois no final eu posso atender igual vocês. Me explique isso, porque para mim eu penso até que é um pouco. Será que o conteúdo de 6 meses vai dar o conteúdo de alguém que estudou 5 anos na faculdade? Com certeza não, né? Nem os resultados serão os mesmos. Mas eu acredito que faz parte desse movimento que a nossa sociedade está vivendo, de tudo muito rápido, né? É a sociedade líquida, né? Então, é tudo instantâneo. E aí, 5 anos, né? Sentado ali, e não é só lá na instituição, né? Você não está em formação só quando você vai e entra na sala de aula, mas é todo um processo, né? De construção mesmo desse papel. Então, não é igual a atuação de um profissional assim. Mas estamos aí, né? Com essa realidade, não há muito o que fazer.
Mas eu penso que o olhar da pessoa que necessita, do paciente ou do cliente, no caso, ele precisa ser um pouco mais cuidadoso com relação a isso. Quem que é esse profissional que eu estou procurando, né? É um engenheiro civil que fez um curso para ser um terapeuta? Ele pode ser, ok, né? Mas é você pensar, né? Se tem aquela troca, né? Aquela empatia ali do terapeuta com você, tudo bem. Mas ter esse cuidado também, né? De entregar ali a sua história, o seu momento de sofrimento para alguém que talvez não esteja totalmente capacitado para te atender, né? Nas suas demandas. Então, não há muito o que fazer. Mas acho que é importante dizer isso, que, né, precisa ter esse cuidado. O cuidado, eu acho que parte da pessoa que vai Que procurar um procura profissional, né? isso. Para saber quais as Exatamente. qualificações dele para isso. Uhum. Olha, eu queria pegar um ganchinho e dar mais uma incrementadinha. Vamos mais uma incrementadinha nessa pergunta. Olha só, dentro do que o pastor perguntou aqui, o pastor Marco Sérgio, top essa pergunta. Eu queria ir mais além. Psicologia. 5 anos de relação, vocês duas aí. Estudando, 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 estudando. E a gente tá vivendo, como o pastor também muito bem diz, nós estamos vivendo uma época que nunca se viu tanta gente doente, no sentido da mente mesmo. Acho que nós estamos vivendo essa geração aí, tá com a mente, tá fora de controle, digamos assim. E o que que você acha de pessoas, porque o pastor citou pessoas de 6 meses, 1 ano na faculdade. Mas o que vocês, senhoras, Não, né? Faculdade não é curso, é AD. curso EAD, É em casa com guaraná e pipoca, assim, ó. E o Instagram na mão, O assim, ó. Instagram na mão e depois de 6 Instagram na meses mão. fala, posso atender. Mas o que que você acha de pessoas? Vamos falar aqui. O que que você acha de pessoas que não tiveram nem esse contato EAD com a psicologia, certo? E no nosso meio mesmo, pessoas crentes. Pessoas crentes. Cura da alma. Estou curando alma, eu atendo. Ligue, passa o zap 62, Da tararau, tararau, tararau. depressão. Cura da depressão, cura do não sei o que lá. Queria saber o que que vocês acham disso. E outra coisa, a psicologia e a palavra de Deus. Até onde a psicologia anda com a palavra de Deus? A Bíblia, ela é totalmente eficaz a tal ponto de ofuscar a psicologia pro ser humano? Enfim, o que que vocês acham disso? É muita pergunta, hein? Chama. Eu acho que nós acreditamos como cristãos aqui que a gente é corpo, alma e espírito. Então, a psicologia, ela cuida e ela trata da alma. Então, a Bíblia fala, né, que a gente tem que guardar o coração. E o coração, ela fala da emoção, da alma. Então, nós estudamos para cuidar da alma dessa pessoa, das emoções, dos sentimentos. Hoje, as pessoas com as multitarefas, com imediatismo e tudo mais, elas não param para sentir aquilo que elas estão, o sentimento que está ali, o que realmente ela quer. Hoje as pessoas têm procurado a psicologia e é onde esses pastores, onde pessoas, né, usam da nomenclatura, do nome e da autoridade que eles têm para falar, eu vou curar a sua alma. Mas o que essa pessoa realmente quer? E é onde que eu acho que é perigoso, porque eles não vão levar para esse lado da emoção, realmente do sentimento que aquela pessoa está sentindo, e eles não. E é muito, até no consultório a gente toma muito cuidado com isso. Da onde vai levar, da onde vai chegar, né? Porque existe crises que pode acontecer até mesmo dentro do consultório, quando a pessoa entra em contato com esse sentimento.
E aí é uma nomenclatura, algo que não tem um estudo, que não tem, né, uma técnica ali para ajudar essa pessoa a voltar até. Então, eu acho muito perigoso. E dentro do cristianismo, daquilo que a gente tem como pastoreio e tudo, a gente pode tratar também o espírito, né? O espírito. Então, nisso, a Bíblia, ela é suficiente para cuidar da alma, ela é suficiente para cuidar do espírito e do corpo, até porque ela dá a base para isso, ela ensina isso, né? E ela diz, então, guarda o seu coração, cuida da sua alma. E para isso a gente tem os profissionais. Eu acho que foi Deus que deu essa capacidade da gente estudar, da gente aprender e cuidar disso. É muito válido hoje pastores fazendo, né, psicologia, Uhum. justamente para isso, porque é algo que eles que pode Eu acrescentar acho válido realmente. também, Cíntia, falar sobre a nossa bispa, né? Sim, Sim. nós temos a Bispa Neuza, né, que é psicóloga. Então, hoje a filha Ela tem dela, um. a pastora Sim, a Priscila, pastora Priscila. Hoje nós temos uma equipe na uma sede equipe, de temos que muitos psicólogos. pastores recebem os membros lá durante o dia e noite também. Ao que- A a necessidade do povo. necessidade, mas quando um pastor identifica que chegou o limite ali, Sim, ele tem um profissional. sim. Ele é É a questão, identificar a é diferença, questão, né? é questão de Exatamente. discernimento. Questão de Justamente. discernimento. Ele está na frente de uma pessoa que aquela pessoa, vamos ser honestos, tem uma depressão e a depressão dela é grave. Ele ora, ele dá um aconselhamento, mas no final ele fala, mas eu vou te encaminhar para uma psicóloga. E Isso. nós temos, Essa deveria ser a postura, né? não é verdade? Uhum. E até porque, quando a gente fala, né? A gente está falando de uma ciência, né? Sim. A psicologia é uma ciência que tem o quê? Embasamento científico, pesquisas, experimentos ali. E eu aqui, né, Poliane, eu acredito que as ciências vieram da onde, pastor? De onde que surgiu esse negócio de pesquisar, né? De duvidar e peraí, vamos ver o que é isso aqui. Então, assim, a gente tem há muito tempo a palavra, a Bíblia, né, como nosso manual. Então, vão surgindo de lá também propostas de pesquisas. Então, eu penso que a psicologia e a palavra de Deus, elas andam juntas. A palavra sendo suficiente em tudo que se propõe. E a psicologia vem complementando aquilo que é fisiológico. Porque quando a gente fala de uma doença, por exemplo, a depressão, uma doença, que o Sim. quê? Aqui, ó, no cérebro, tem um funcionamento que acontece aqui dentro, ou uma disfunção, né, cerebral que acontece aqui dentro. Então, somente orar, né, colocar a mão na cabeça, pode curar? Com certeza. O poder de Deus, né, ele é suficiente, ele pode muito bem curar uma pessoa de depressão. Eu não duvido disso. Porém, esse olhar cuidadoso, né, de saber, não, até aqui eu fui, mas tem alguém que pode também ser usado pelo próprio Deus, através da ciência, para intervir nessa situação. Por conta disso, é fisiológico. Então, passa por todo um processo de medicação. Precisa medicar uma pessoa que tem uma depressão profunda, significativa, né? Passa por esse processo, passa por terapia. Porque essa pessoa vai aprender a conviver com isso, né? Sim. Não, tudo bem. Eu acho engraçado, de que quando, vamos supor, se um membro da sua igreja quebrar o braço, o senhor vai falar para ele, nós vamos orar aqui na igreja para o senhor dar condições de você, o repouso, né? E tudo. Mas você vai no médico, Uhum. Sim. você vai lá no médico cuidar da quebradura do seu braço. E quando é algo da alma, algo disfuncional, algo mental, os pastores não têm essa visão. É muito polêmico até, né? Dentro da nossa religião e tudo, de que por que ir ao psicólogo, né? Vamos orar aqui. Não tá doido. Não. Vamos orar aqui. Aí Você, eu me meu filho, pergunto, se você foi no psicólogo, aí pega na mão assim e fala, você vai ficar bem, viu? Né? Você- Né? né? Então, se você vai orar e vai curar o disfuncional, o mental, então ora pro braço quebrado voltar pro lugar, Aham. né? Exatamente. E assim, falando nisso, né, eu acho que tem uma carga cultural
né, com relação a isso. Eu, assembleiana desde que nasci, gente, né, quem mais aqui presente? Eu posso falar com propriedade desse lugar? Oh, meu Deus. Senhor da glória. E com muito respeito que eu vou falar isso, é claro, tá? Sim, sim. Me entendam. Mas a nossa cultura, a cultura da nossa igreja, de tantas outras que são mais tradicionais, vinha com essa crença de que se a pessoa está doente, é de quê? Por que a pessoa está doente? É pecado. Pecado. Não tá orando. Não está orando. E assim, um caso clássico, né, que a gente até estuda isso, né, no curso da psicologia, é sobre a esquizofrenia, né? Esquizofrenia é uma doença. Mas antigamente como que ela era vista? Vista como possessão demoníaca. Então a pessoa que sofria desse mal, né, era submetida a sessões intensas de oração, de tudo que é... Exorcismo. E a pessoa não era curada, gente. Entende? Voltava, tá, passou ali, deu uma crise, passou. Não, aí ótimo, volta para casa que, né, aconteceu. No outro dia a pessoa tá ali de novo. Porque é uma doença, precisava e precisa de tratamento. Então, eu fico muito feliz da gente estar passando por esse processo, né, de abrir a mente, entender sobre isso e aceitar de que a gente pode sim ser aliado, né, de uma ciência como a psicologia, por exemplo. Então, eu parabenizo até os pastores, né, que têm esse olhar, que têm essa postura de dialogar, né, com a psicologia, porque falando em cultura, até pouco tempo atrás, né, gente, vamos ser muito sinceros. Sim. Eu acredito que muitos aqui já escutaram isso, que psicologia e religião não tem diálogo. Tem livros escritos. Exatamente. Inúmeros livros escritos que eu mesmo li. Aham, De tem o mesmo. cara fazendo a aversão, falando que era uma ciência humanista. Uhum. De que não combinava, é igual ela falou. De pegar na mão e andar junto. Não combinava. Psicologia. Não combinava. Isso. Porque vem daquela ideia de Freud, né? De que Freud não cria em Deus e nananã. Gente, mas a psicologia em si não é só Freud, né? Uhum. Então, ela é muito abrangente. Tem vários outros autores. Então, acho que vale a pena conhecer. Acho que a gente está se abrindo para isso, para conhecer. Peraí, então, o que é isso, né? Essa tal dessa psicologia que está chegando, está tomando espaço. Então, vamos conhecer. Né? E eu acho louvável esse tempo que a gente está vivendo de conhecer. Lógico que a gente desejaria que fosse um pouco antes, né? Porque já estamos em uma realidade extremamente crítica, né? De pessoas necessitadas desse cuidado, mas que ainda carregam um pouco dessa cultura, desse preconceito de, não, ir num psicólogo é coisa de doido. E quando você encontra, sim, reverendo, uma placa, pare de sofrer. Uma igreja coloca uma placa, a igreja está em todo o Brasil e mundo, Certo. colocando que existe, ela tem um ingrediente do bolo que você, a partir daquele momento, você não sofre mais. Rapaz. O que você me fala sobre isso aí? Céu, né? Eu acho que lá vai ter uma oração que encaminha você direitinho pro céu. Oração do arrebatamento, né? Ajoelha, tá preparado pra ir, meu filho? Ó, ajoelha e vai. Tchau. O sofrimento acabou. Então o sofrimento é para todos? Rapaz. O novo, o velho, o rico, o pobre, ele experimenta sofrimento? Sem sombra de dúvida. A criança sendo gerada num ventre, ela já está em contato com isso. Quando nasce, pensa, né? Acostumado ali com aquela casinha, tudo. Não, é isso aqui. A vida é sobre isso, né? A frase. A vida é sobre isso. Ficar aqui dentro, me alimentando desse umbiguinho, né? Desse cordão umbilical aqui, não, tá ótimo. De repente, pá, mundo, caos. Eu vi um meme. Uma foto de um ultrassom, assim. E a frase: a última vez que eu fui visto em paz. Pleno, né? Não, né? Ou não, não, né? não. Ou lá também ele estava. Exato, ou lá também já estava em sofrimento, porque tem o sofrimento fetal também. Uhum. Né? Então, o sofrimento está para todos.
acho que vem junto do combo humanidade, né? Então, eu acredito que desde, né, a gente está falando aqui, desde essa vida intrauterina até o momento mesmo que você fecha os olhinhos e parte dessa vida, a gente está exposto ao sofrimento. E a psicologia consegue ensinar como lidar com esse sofrimento? Consegue. Mas a gente precisa entender de que sofrimento que a gente está falando, né? Uhum. Porque, como a gente disse, desde que está lá no ventre, a gente já pode estar exposto, né? A algum tipo de sofrimento ou não. Exemplo, Uhum. nós tivemos aí 2 anos de muitas perdas, né? Sim. Perdas é parente, Uhum. é uma pessoa muito próxima, é um amigo muito próximo. E ontem nós tivemos o Natal. Eu, como pastor, tive o cuidado de falar com algumas pessoas individualmente que perderam Uhum. parentes, que eu sei que o Natal é reunião de família, e aí, esse tipo de pessoa, Uhum. a psicologia consegue, assim, tirar essa dor insuportável. Estou dizendo, essa dor, assim, extrema. Uhum. É, essa pessoa procurando um profissional que com habilidade vai acompanhando ela semanalmente, consegue chegar a um tempo que vai ter as lembranças, mas que aquela dor insuportável não está mais lá. Seria mais ou menos um jeito, um processo para lidar com aquela perda, com aquele luto. Uhum. É possível, então, uma proposta de atendimento para pessoas que estão em luto Sim. para amenizar a dor extrema? Olha, eu diria que o profissional da psicologia, um psicoterapeuta, ele não vai tirar a dor. Quem dera, né? Oh, que maravilha seria você ir lá, entrar no consultório, vamos aqui fazer uma sessão, saindo daqui e acabou essa dor. Não. Porque o processo de dor, ele tem um propósito. Amém, igreja? Ó, Amém. eu achei que eu ia ter pelo menos um rio, como é que fala? Os cortes de 3 coisas de como arrancar a dor. Rapaz, né? Mas, e exatamente isso, né? Cada um tem a sua dor. Por algum motivo ela estar ali. A sua dor não é igual à minha. Parou pra pensar isso? Né? E por mais que eu, né, passei agora recentemente a perda da minha mãe. Tenho mais 2 irmãos. A nossa dor de nós 3, né, vamos assim dizer, não é igual. Não foi, não está sendo igual. Porque cada um tem o seu processo. Então, seria muito ousado o psicólogo chegar lá e, não, peraí, vamos arrancar aqui. Uhum. A gente não consegue fazer isso. Porém, nós estamos ali para auxiliar essa pessoa no enfrentamento dessa dor. Porque eis a questão, né? Quando o enfrentamento de um luto, a gente está falando desse processo de luto, quando esse enfrentamento, ele, vamos assim dizer que ele não é bem vivido, bem vivenciado, ele tende para uma outra direção. Né? Que é aquele luto complicado, o luto patológico, e ali pode ir para outros caminhos, até doenças O mesmo. que é o luto patológico? É aquele luto que ele prolonga muito, sabe? A Porque pessoa faz por onde, então? Assim, tô falando assim, Uhum, buscando todo dia, sei. de alguma forma, Hum. acorda e dorme buscando aquelas memórias que faz. Seria mais ou menos isso? Olha, eu diria que tem muito a ver com os recursos emocionais que cada um tem, certo? É como se a gente tivesse um kit de sobrevivência emocional, Sim. né? Então tem a ver com isso. Como que você enfrentou a dor ao longo da sua vida? Como que você enfrentou processos de perda? Porque quando a gente fala de luto, a gente está falando de perda, não é só com relação a pessoas, certo? A gente Uhum. lida com perdas o tempo todo. Então, como que você lida com esse processo ao longo da vida? Vai ter um peso, né, com relação quando você perder alguém. Uhum.
Então, eu não diria que ficar ali olhando, né, alimentando memórias, pode desencadear um luto complicado. Mas eu acredito que, assim, a pessoa pode buscar ajuda se tiver muito imerso na tristeza, Uhum. né? Porque o luto tem um processo. E o luto, ele não passa assim, né? Sim. A psicologia até tem algumas teorias que dá aí 5 fases, né, do luto. Então, aí, então passou as 5 fases, acabou, né? Uhum. Só alegria. Não. É um movimento pendular, que vai e volta. Ou seja, Uhum. de repente passou um ano, você está chorando ali, por aquela perda que você sofreu. Mas, como eu estou lidando com essa perda? Eu estou dando um novo significado para ela? Porque é sobre isso. É sobre passar pelo processo desse luto, compreender essa perda e ressignificar. Então, um luto saudável, né, que a gente chama, ele caminha para esse lugar de ressignificação. Então, eu entendo que aquela perda na minha vida aconteceu assim, tenho consciência, aceito, né, passo pela fase da negação, mas aí logo lá na frente vem a da aceitação. Entende? Então, eu começo a compreender e dar um novo significado. E aquela dor, né, que ali na hora que você ficou sabendo, você teve a notícia, aquela dor que te atravessa assim que você fala, não, acabou a vida, né? O chão desaparece. Uhum. De repente você, vou dizer assim, bem, num termo bem Sim. comum, tá? Pra gente entender, você se acostuma com aquela dor. Sim. Porque a dor tem essa característica. Nós temos essa habilidade de aprender a acostumar com a dor. Sim. Entende? Então, não é só simplesmente sobre isso, né? De ir lá no terapeuta, ele arrancar com a mão aquela dor. Mas é de você estar consciente no processo. Uhum. Passar por ele e procurar entendê-lo, né? Elaborar de uma forma mais saudável. Aí não vai para esse luto patológico. Porque esse caminho pode desencadear uma depressão, enfim, vários outros, né, sintomas ou até adoecimento mesmo. Transtornos e isso. Então você está dizendo que tem um meio de administrar isso. Tem um meio de administrar. E aí eu aproveito, né, esse gancho e dizer que esse é o papel do psicólogo. Tá? O psicólogo não vai arrancar a sua dor. Ele vai te ajudar a enfrentá-la de uma forma saudável. Agora, tem sofrimento que você evita? Porque nós falamos da morte. A morte, ninguém pode dizer. Você não escolheu para nascer. Mas também você não escolhe para morrer. Você não fala assim, amanhã eu vou morrer de infarto. Não tem como. Será? Você Eita, olha as bombas aqui, hein? você escolher assim. Mas você nas escolhas, as escolhas durante a vida, você não escolhe para nascer nem para morrer, mas no meio você vai criando alguns problemas, sofrimento. Tem pessoa que parece que ela atrai problema, ela atrai sofrimento, que não chega, que ele parece que ele não aprende a vida, ele ainda não aprendeu, e quando ele está passando por aquele sofrimento, parece que é escola para ele. Tem como evitar o sofrimento com boas escolhas? Pode falar? Pode. Eu falo muito, né? Olha, como a gente disse inicialmente, o sofrimento é inevitável para todo ser, não é? Então, tem como evitar sofrer, gente? Fala o caminho aí. Passo 1, passo Qual a 2, receita? qual que é a receita? Faz um recorte aí, por favor, agora. Que esse daí vai... Mas, eu acho que você até disse já na sua pergunta de que algo que é muito importante, as nossas escolhas. As nossas escolhas dizem muito do que a gente vai encarar logo ali na frente. Né? Então, por isso que eu falei, será? Né? Se a pessoa não escolhe ali, né, a morte, enfim.
por conta disso, se eu escolho ter uma vida não saudável, vamos assim dizer, né, de alimentação, Toma aqui, gente, por favor, a batata frita. a batata frita, ó, tem a batata frita e uma uva aqui do lado. Você que tá ele dá falando- pra escolher? Você tá falando Que que se dúvida escolher cruel. o Corinthians, Ah, ó. vai sofrer. Tá vendo, reverendo Osmar? Ouçam aqui, Tem por favor, os escolhas que dá para você profissionais. medir as consequências. Exato. O inimigo tá agindo. Então, tem tipo de sofrimento que são evitáveis. Uhum. Sim, são evitáveis. Mas tem tipo de sofrimento que, puf, caiu ali na sua Chegou. cabeça e você precisa lidar, né? E aí, como eu disse, há um propósito, né, nesse sofrimento. E aí, tá, você disse que a pessoa tem a dificuldade, atrai o problema, né? Aquela pessoa assim que, Uhum. meu Deus, é um imã, né? Que vem, o problema tá passando ali, corre e abraça ela, né? Talvez diga de uma dinâmica que já, desde que ela nasceu, já acompanha ela. Porque, gente, é muito sério esse negócio, né? Desde o nosso nascimento, a gente já traz cargas, né? Cargas emocionais e de aprendizado também. Então, se ali dentro daquela família, daquele contexto, eu não aprendi a lidar com o sofrimento, o que que eu vou fazer? Vou ter dificuldade. E a Pra dor lidar. não deveria ensinar? Tô falando assim, Hum. chegou, escolheu hoje, escolheu errado, aí vem a dor, vem a preocupação, vem a angústia, vem tristeza, esse misto de coisa. Hum. Não deveria ensinar? Não Aí era pedagógico, não é uma escola, um negócio assim, ó, tá aí, ó, Sim, ok. aprende aí. Vai, aprende, fulano. Ó, Depende muito É. dos recursos, né, que essa pessoa tem. Depende. E outra coisa, vou usar um exemplo assim. Na sala, a gente está num ambiente de faculdade aqui, né? Na sala de aula, a gente entra para a mesma aula, nós 4 aqui, certo? certo. A gente vai aprender tudo do mesmo jeito? Não. A gente vai aprender naquela aula que a gente entrar para assistir? Pode ser que sim, né? Pode ser que não. Vai depender de quem? Do professor. Adoro. Depende. Depende. Depende da dinâmica Mas- do professor. Mas hoje tá desse jeito, né? Hoje O depende do menininho, professor. o menininho lá tirou 5. Antes, quando eu chegava em casa, minha mãe falou, ó, tirou 5. Marcos, você vai estudar mais. Antes era assim. Menino tira 5. Pega aqui, aí pegava o cinto, tome, batia. Estudava, tirava 10. Ó, tal, aí estudava e tirava 10. Hoje tirou 5, vamos lá no professor para ver por que que você tá tirando 5. Isso. Olha, você não parece que não tá ensinando bem. A gente isso. transfere pro outro. Isso. Ué, o professor tá lá para a escola é referência. Uhum. O material didático maravilhoso. O professor, claro, muito bem intencionado, todo dia lá para ensinar, dedicado para o aluno, olhando no olho. O aluno tira 5, a culpa é dele, não é do professor. Isso. E é sobre esse transferir, né? Transferir. Então, quando a pessoa não. Você percebe que alguém que não aprende a lidar, né? Deveria aprender, não sei o que e tal. Não aprende. Será que ela está encarando essa dor, esse sofrimento? Ou ela está jogando para alguém? Bom. Ó, Entende? defina sofrimento. O que é sofrimento? Você estudou 5 anos da sua vida para se formar em psicologia. Então quer dizer que nesses 5 anos, esse processo seu aí de acordar cedo, de madrugada, dormir tarde, Virar à noite. virar à noite estudando, TCC, então. Não, fala não. TCC, isso seria sofrimento? Você sofreu então para formar em psicologia? Com certeza. Você quer falar que o tal sofrimento é bem recente? Com plena certeza. E é onde eu acho que são escolhas, né? Eu e Poliane também, escolheu sofrer, pagar um preço para obter esse título, para conseguir técnicas, para conseguir se profissionalizar nessa área. Então, nós sabemos, e é onde a gente consegue medir a consequência disso, de que nós escolhemos sofrer
para atingir um objetivo. E com certeza, a gente passa por sofrimentos que Pra ficar mais forte. só Jesus. E só complementando o que a gente falou, por que, né, que a gente enfrenta, a gente paga esse preço, enfim, e tem pessoas que sofrem, né, de outras coisas, a gente sofre de outras coisas também. Porque o sofrimento é necessário. Sim, mas Não, aí, peraí. tipo assim, ó. Não, Defina o sofrimento, reverendo assim, ó. Oswaldo, não pode aceitar isso aqui, Ah, não. o sofrimento- Não pode aceitar, o não. sofrimento. Um crente fiel sofrer. Eita! Ei, Não, então corta Gente, Tiago. vai entrar. Tira Tiago É. da Bíblia. Ó, a teóloga. Não, Agora tira a teóloga Jesus. veio aqui. Uou. Atuando. Tira Jesus, né? Então. pô. Não, Jesus veio na Terra pra quê? Porque um, pois é. Ah. Mas o que que eu posso me considerar, assim, ó. Eu posso olhar pra mim e falar assim, eu tô sofrendo. É um sentimento, o corpo expressa alguma coisa. Hum. Como que eu posso saber que eu tô sofrendo? Quero que você explique pra mim, assim, né, se cada um sofre de uma maneira, mas defina. Isso é um sofrimento, tô sofrendo. é igual jogador. Eu tô tentando assim, ó. Hum. Igual jogador quando faz um gol assim, um comemora, levantando a mão assim, o outro É. vai lá no alambrado. O outro vai lá no alambrado e tal. Então quer dizer que pra Qual que é a reação, assim, né? Hum. assim, então quer dizer que pra você acordar todo dia bem cedo e dormir tarde foi sofrimento? Pode ser que sim, pode ser que não. Entende? É relativo de cada pessoa. Mas o sofrimento, a gente precisa entender. Tem o sofrimento psíquico, que fala de emoção. Então, eu sinto, com relação a alguma situação que me foi colocada, sinto angústia, Uhum. sim? Sinto medo, Cabelo branco também tem. Queda de cabelo. né? Aparece no corpo, vai aparecer no... Pastor do céu. Falando Queda de cabelo. Meu Deus, preocupei. Segura meu mão. Preocupei. Deixa O eu senhor acolher precisa de teu terapia. sofrimento. O senhor tá. Não. Só precisa de terapia. O senhor é um sofredor nível hard, então. Né? Então, assim, Reage, né? O corpo o reage. corpo O corpo reage. E é tudo, como a Cíntia falou lá no início, corpo, alma e espírito. Então, essa conexão não se desliga, não deveria se desligar, né? As Então, irmãs creem na tricotomia. isso Bem mesmo. bleana mesmo. É. Isso aí. Pentecostal. Pentecostal. Então, se eu sofro nas minhas emoções, isso vai refletir no meu corpo. Entende? Então, tem até algumas doenças, né? Por exemplo, o câncer, algumas pesquisas vão dizer que o câncer, né, ele tem uma propensão com relação a mágoa, né? Quando a pessoa guarda muito ressentimento, aquela pessoa amargurada, então ela é um pouco mais tendenciosa a ter um câncer. Eu já ouvi falar disso aí. Entende? Tem, né, algumas pesquisas que vão afirmar isso e Sim. várias outras coisas, né? Uma gastrite, por exemplo. Por quê? Porque essa conexão corpo, alma e espírito estão conversando o tempo todo. Então a gente está aqui sentado, mas o seu corpo está falando alguma coisa para você, né? É. Então, alguns processos provocam esse sofrimento. Uma dando ansiedade, sinais, por né, exemplo, vai te parece. dando sinais, né? Agora tem aquele sofrimento, a pessoa está numa doença crônica, com dor intensa, Uhum. um sofrimento real. Então, a intensidade do sofrimento é de cada um. Uhum. É de cada um. É muito singular. Eu acho que, assim, desculpa a minha ignorância, mas então, pelo que eu entendi, o sofrimento é diferente para cada um, mas no sentido assim, quando eu sou tirado daquela zona minha, Uhum. De conforto, já entra o sofrimento. Quando eu sou Isso. tirado Já gera uma daquela, tensão, né? gera. já gera uma Uhum. tensão e ali eu começo a sofrer. Então, reverendo, E eu vou te. o Ó, sofrimento é inevitável mesmo. é inevitável. Só que eu vou te Thanos. provocar numa O questão. Thanos. O sofrimento, eu sou Ei, inevitável. Osmar. Mas eu vou até levantar uma questão de que a zona de conforto pode gerar sofrimento também.
Ah, Eita, corte. Gabriel, corte. eu quero saber Não, disso. não, tudo bem, tá tudo bem. Não, eu sei, mas explique Mas- para nós. Porque assim, já viu aquela pessoa que é do mesmo jeitinho, né? A vida inteira, a mesma rotina e tudo e tal. Ela tá na zona de conforto, mas ela pode estar insatisfeita. Só não dá conta de sair daquele lugar. Entende? Tá confortável? Tá confortável. Tem uma Mas gera ali um sofrimento por trás. Esse negócio de pessoa sofrimento conformada, é complexo, pessoa né? conformada, parada na vida, você fala assim, né? Isso, Tem parada. uma frase, ó. Ela se cobra, né? Também internamente, por mais que seja linear assim, Uhum. mas ela gostaria de desenvolver em algumas coisas que ela não consegue Não porque consegue. ela não tem, vamos dizer, a atitude daquilo. Atitude ou uma visão distorcida de si mesmo. Não se enxerga capaz de se ver em outra situação. Entende? A exemplo, eu vou usar aqui da sua profissão, Sim, né? Por exemplo, advogados, né? Formados, atuantes, está ali, confortável, sabe fazer o que faz, sim. não, entende de todos os processos, ganha bem, etc e tal. Tá confortável ou não tá, gente? É verdade. Mas essa pessoa, esse indivíduo, pode não estar satisfeito com aquele estilo de vida. Porém, ele não se vê capaz de repente, ser um psicólogo. De repente, né? Ser um juiz, Ser um. avançar na própria profissão. Isso. E aí isso vai gerar um sofrimento. Mas ele tá ali na zona de conforto dele. Entendi. Agora, falando sobre isso, eu queria, assim, que Uhum. vocês pudessem dar uma dica aqui para final do ano, como cuidar de si mesmo no próximo ano. Uma pessoa assim, se você pudesse dar uma resumida, um caminho, uma escada assim, com tantos degraus, uns Rapaz, ingredientes pro bolo de como se cuidar bem. Eu quero me cuidar bem. Eu quero. eu tô vendo que esse podcast aqui é bem assembleiano. Tópico 1. Tocou na Deixa eu mensagem. só voltar em algo. Sim. E aí, enquanto a Poliane vai responder. Muitos nesses hospitais, né, de doenças terminais, é muito sério que quando a gente tem psicólogos que acompanham e falando sobre o corpo, né, como o corpo reage. Então, quando os psicólogos, muitos, perguntam, sabe que já está em estado terminal, e Uhum. perguntam para os pacientes, né, qual que é seu último desejo? Muitas, se não a maioria, fala, eu queria conversar com uma pessoa. Não, mas essa pessoa já se foi. Eu posso te contar algo? Porque foi algo que estava tão guardado durante até a vida toda que levou àquele estado Isso do é corpo. verdade. Do corpo. Então, isso é muito interessante e eu acho que abre uma visão também para a gente se olhar, que é um dos caminhos, né? Também já para o 2022 aí, do que está realmente incomodando para não chegar a esse estado, né? A esse estado terminal de saúde mental e do corpo também. Isso é muito, muito sério, né? Sim, sim. Já que você voltou. Porque, assim, falar de sofrimento é muito profundo, é muito complexo esse assunto. Mas acho importante a gente falar de que na nossa fisiologia, esse corpo aqui, ó, até o nosso corpo foi preparado, foi feito para o sofrimento, para enfrentar o sofrimento, a dor. Louco isso, né, de pensar, É, legal também. Sim, não é? Então, sim. de repente, a gente tem aqui recursos mentais, recursos físicos para lidar com esses processos de sofrimento. Isso é fantástico. É mesmo. Eu acho fantástico isso, né? Mas eu queria perguntar aqui, já que tem uns teólogos na mesa, vocês acharam, né, Ué, mas- que era Eu, o movimento. eu vou passar para aquela cadeira de lá. Ué. Não. Nós, reverendo, nós somos o lado de cá, somos nós que fazemos Eu as perguntas. Tô te falando. Ué. Eu queria provocar a gente, tá? Então, já que, né? O sofrimento é um erro de Deus? Já que a gente está aqui, né? Erro de Deus? Assembleia, É tal. assim, ó. À luz da À Bíblia, luz da Bíblia. o mundo caído Uhum. é a resposta
para um mundo que sofre. Quando Moisés foi questionado sobre o porquê da terra, o porquê, eu penso que os vizinhos, as pessoas começaram a questionar por que que a mulher, quando vai dar luz, ela dá com dor. Deveria ser uma coisa assim que viesse muito singelo, muito bonito e muito bom. Por que que a gente planta e lá o fruto vem com problema? Por que que tem briga? Por que que tem morte? Aí Deus disse, olha, escreve aí. No princípio não era assim. Criou Deus os céus e a terra, e aí nós temos a origem de um homem que está num lugar de delícias, mas que essa opção de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal trouxe para eles a percepção de que estavam nu e gerou também neles a saída do Éden, a construção de cidades, e boa parte dessas cidades sem Deus. Nós começamos a ver mortes, que é homicídio, nós começamos a ver inúmeros problemas daí. Então, nós dizemos de que a origem do sofrimento é da dor, das perdas, ela é originária do pecado. Por isso que a gente, é injusto o ser humano dizer para Deus assim, por que que eu estou sofrendo? É injusto, porque Deus já deu essa resposta. Ele deu essa resposta. Mas também nós vemos nas Escrituras Deus orientando de como lidar com o sofrimento, de como é igual eu vi vocês falando aqui sobre andar de mão dada com a Bíblia, com o Evangelho, de que a psicologia, eu concordo, quero dizer isso. Por quê? Porque a Bíblia, ele não é um manual de psicologia. A Bíblia é a história da redenção. Mas é tão fantástica essa história que trata mesmo do bem-estar da alma, do bem-estar psicológico. Só que ali está o mínimo para o ser humano ir lá na ciência e estudar mais, e saber muito mais desse universo que é fantástico. Então nós temos uma proposta, teologicamente, de que vai se encerrar o sofrimento. Aquilo que foi se falado aqui bem no início. Eu achei bacana a sacada de vocês, quando eu perguntei assim, que a igreja colocou lá, pare de sofrer, né? Você que acorda de madrugada e você liga lá a televisão e tem um programa lá, o que escuto, né? Pare de sofrer. Eu vou falar qual que é. Não. Pare de sofrer. Mas a proposta de parar de sofrer é na glória mesmo. Porque essa é a proposta. Porque vai se restaurar aquilo que foi que se estabeleceu na origem, com muito mais beleza, com um mundo muito mais belo, com coisas muito mais extraordinárias de que é o céu, né? Mas a origem, para nós, um teólogo do sofrimento, é o pecado. Agora eu vou aproveitar e eu quero falar aqui sobre muitos pastores, né? Que eu vejo que têm dado sermões e tudo sobre até a cura da alma, sobre como passar pelo sofrimento. Mas a Bíblia, aprendi com meu esposo. Casem, que é bom. Mas é algo muito sério hoje dentro da igreja que a gente está deixado de falar sobre a cruz. Então, muito se dá, né? Os 3 passos para passar pela crise, 5 passos para você enfrentar esse sofrimento que você está passando. A Bíblia ensina sobre isso, mas não tem chegado, né? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre a redenção e a história de Jesus. Então, o sermão não termina na cruz. Não se dá essa esperança hoje mais para a igreja
de que nós vamos passar por esse sofrimento, mas que a nossa esperança, que é uma esperança que a igreja tem, que é a cruz, que é a redenção de Cristo, como se a história de Jesus fosse em vão. Então, vamos passar por esse sofrimento aqui no mundo, mas a gente tem uma esperança e nós temos o céu como esperança, né? Então, eu acho que é muito disso também de alertar os pastores e tudo sobre isso, sobre falar sim sobre o sofrimento que nós vamos passar na terra, porque a gente vai passar e a Bíblia diz e fala sobre isso, mas também dar à igreja a esperança e falar da cruz, que é a redenção, que é a história de cruz, né? Ela veio, que Jesus morreu para levar os nossos pecados e que nós temos uma esperança através disso, que é o céu. Eu, Onde que- lá não haverá mais choro. eu quero dizer aqui que a Cíntia é uma das pessoas que mais leem, que eu Uhum. sei da história da Cíntia. Ela é uma menina. E a Cíntia conhece muitos livros que podem indicar. Eu queria, Cíntia, que você indicasse alguns livros que você leu, que você fala, lê esse livro, né? Para estimular esse ano as pessoas que estão ouvindo a conhecer um livro importante, entende? Eu acho isso bacana. Faz aí. Ó, Eu trouxe um. ó, já trouxe um Eu aqui na trouxe mão. Ó. e eu vou indicar, por enquanto, só esse. Porque Elizabeth tem que ler. Elliot. Elizabeth Elliot, ela é a pastora Sara Mendes, ela indica muito e fala que todo mundo tem que ler essa autora. Ela fala muito para mulher, né? Mulher tem muito esse sofrimento, até por vias de parto, né? A gente já traz isso. Sim. E Elizabeth Elliot, ela perdeu seu esposo, seu primeiro esposo, e ela depois se casou, perdeu ele em um assassinato. E o seu segundo esposo ela perdeu com um câncer. E diante disso ela aprendeu com o sofrimento. Então ela escreve sobre isso nesse livro, o sofrimento nunca é em vão. E eu deixo aqui essa indicação, depois que vocês leem, eu indico mais. Muito bom. Ótimo, né? Que bom. Mas eu queria falar um pouquinho de que realmente o sofrimento, olhando até para a Bíblia, né? As histórias que compõem a Bíblia. Como é que é? Só vitória, né? Claro que não. Só vitória tem escrito lá Claro na que Bíblia. não, claro que não. Então, olha só, isso já diz alguma coisa pra gente. Claro que Será? Né? Então, sobre a nossa vida, o que é a nossa vida? É sobre esse processo de enfrentamento da dor, do sofrimento, das vitórias. Claro, tudo faz parte do viver. E aí eu vejo nisso, nessas falas, né? 3 passos para acabar com o sofrimento. Vai acabar com sua vida. Desculpa. Porque não há sentido na vida se a gente não está o tempo todo ali em processo de Eu desenvolvimento. Porque esse sofrimento gera aprendizado. Não é mesmo? Sofrimento meu Deus. Não, é 4 horas de podcast, porque se a gente for... Dá muito. Não, se você citou personagens da Bíblia, então Uhum. vários personagens da Bíblia foram atraídos a Deus e por Jesus por intermédio do sofrimento. Paulo ficou 3 dias cego, 3 dias de cegueira, meu e- Deus. Caiu de um cavalo e e 3 tinha- dias cego. E tinha prazer no sofrimento. Isso. Alegria É no isso. sofrimento. O apóstolo Paulo, várias vezes, ele falou isso, né? Uhum. Sim. Tem um De versículo dele até ter que alegria. tem Ele um- escreve a Muito ser carta humano de Filipe. evoluído, Paulo, né, gente? Vamos... O apóstolo Paulo escrevendo na prisão em Roma, há Uhum. mais de 2 anos, ele escreve uma carta chamada Carta da Alegria. Então, Olha só que Filipenses. cenário. Então é um enfrentamento diferente. Sim. Parece Sim. que ele sabe lidar com aquilo ali, não é? Tá Isso. preparado. Porque o sofrimento, ele vai me sinalizar do meu propósito. Você tá entendendo? Ele é um sinalizador, é uma comunicação chegando até mim, é uma mensagem enviada, entendeu? E é nessa vertente do sofrimento que ele termina dizendo: nessas coisas sou mais que vencedor. Isso. Ele termina dizendo. Ele explica todo o sofrimento dele lá. E no final, ó, sei tanto viver na riqueza, na pobreza, sei viver bem, sei viver mal, pode
posso ter roupa, posso não ter roupa, posso ter comida, posso não ter comida, posso ter dinheiro, posso não ter dinheiro. E ele realmente aprendeu. E ele termina dizendo, nessas coisas sou mais que vencedor. Então, ó, mais que vencedor é isso, tá? É saber viver em qualquer situação, ok? Hashtag pronto, É falei. um sofredor aí na ativa, né? É. Mas eu acho que tudo tem um peso, né, cultural. Eu sempre falo disso. Porque a gente ouve demais esses negócios, né? Uhum. Para de sofrer. E estava muito presente na igreja Vai ter isso. sabor de mel. Isso já está tomando uma, Olha lá, ó, reverendo. Olha lá, ó. uma dimensão, Pessoa não tem uma filtro é dimensão assim mesmo. social. Ai, ai, ai. Né? Isso está tomando uma dimensão social, porque até mesmo pessoas que não são cristãs, elas estão adotando métodos para aliviar o sofrimento, né? Então, assim, a gente não está aqui afirmando que é bom sofrer, né, gente? É dolorido o Sim. processo. Pode ser difícil, complicado. Necessário, né? Sim, sim, mas esse sofrimento está me dando a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre mim, Uhum. certo? Conheço mais sobre mim e eu vou utilizando a minha criatividade para sobressair sobre aquela situação. Olha isso, é um processo criativo. Hã? Ajustamento criativo. Ajustamento criativo, Eu entende? cheguei na Então, opinião aqui hoje, aqui, ó. Eu cheguei que Quer o sofrimento... Não, que o Com o sofrimento... sofrimento no peito e O saiu. sofrimento é igual o Thanos. É Meu Deus. inevitável. É inevitável. Porque, tipo assim, a Bíblia, como o senhor disse aqui no começo aqui, ela é um manual. Então, a Bíblia tem de tudo. Então, se você ler Provérbios, a Bíblia vai te ensinar a ser um filho, ela vai te ensinar a ser um esposo, ela vai ensinar para as mulheres a ser filha, a ser esposa, certo? Se a gente vai para os evangelhos lá, né, Jesus, nós vamos aprender a sermos servos, a sermos discípulos de verdade e assim por diante, como vários livros nos ensinam muitas coisas. Mas para a gente colocar isso em prática, tudo que ela nos ensina, a gente sofre, pastor. A gente sofre para ser um bom filho. A gente sofre para ser um E bom o amor não é sofredor? O amor é apóstolo? sofredor. não é? Aí. A gente sofre para ser um Você bom você ama o seu filho, mas para cuidar dele, para cuidar dele. A gente não sofre. sofre O amor também? é Sofre. Ele chora 3 horas da manhã, você tem que acordar lá para cuidar Não é? dele. Sim. Sofre para ser um bom esposo, né? A fatura do cartão. Sofre demais. Né? É isso. Então, o sofrimento é uma oportunidade da gente revelar a glória de Deus, revelar o Amém. próprio Deus. Eu vejo dessa forma. Então, se a gente encarar o sofrimento com outro olhar, a gente vive melhor. Né? A gente não se coloca naquele lugar de vítima. Meu Deus, é só eu que passo por isso. Não, calma. A sua dor, o seu processo. Enfrenta, meu irmão. Enfrenta, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem o próprio Deus com a gente nesse processo, né? E vamos combinar que, a exemplo, a gente está aí num processo de início de ano, né? E aí a gente vai lá no dia 1, vai ser um dia bom, né? Um dia bom, o dia 2 vai ser bom também, o dia 3 bom. Aí alguém vai te perguntar, e aí, como é que foi, né? Os primeiros dias do ano? Foi bom. Ok. Agora, se você sentar com alguém para falar de uma situação, de um problema que você enfrentou, de um sofrimento, não é mais interessante? Né? Então, a gente acaba tendo histórias para contar, experiências para contar para o outro, para compartilhar com o outro. A gente pode compartilhar do sofrimento do outro, né? Nós que somos evangélicos temos essa cultura, né? Intercede, ora, então a gente compartilha do sofrimento do outro, se alegra com a vitória do outro. Então, olha só quanta coisa é proporcionada nesse processo do sofrimento. Então, eu deixaria aqui, né, para a gente fechar essa questão do sofrimento, esse convite para a gente olhar para o sofrimento com outros olhos. Abraçá-lo, acolher. Essa dor que é a minha, então peraí, deixa eu entender. Que dor é essa? Que propósito é esse que essa dor está querendo me transmitir? Vamos lá, vamos enfrentar. Vai ser fácil? Talvez não. Mas você tem os recursos internos, emocionais para lidar. Se está sendo difícil demais identificar que recurso é esse, não achei nada aqui, recurso nenhum para enfrentar esse sofrimento, essa dor, nós estamos aqui. Liga pra mim.
Breno, Isso, você passe pode seu número contar com a ajuda. corporativo, por gentileza. Me segue no Aí, Instagram. ó. Me segue no Poliana, Instagram. Sim, você pode contar com a ajuda das pessoas. De um profissional que passou lá 5 anos, né? Passou 5 anos ou mais estudando como é que funciona a mente, o cérebro, Que é como uma que das profissões funciona. que mais estuda, porque você forma com muito estudo e depois que você sai aí que você tem que estudar Nossa, mesmo. falar isso agora, são 5 anos Não dentro é? da faculdade e Aham. ainda continuamos estudando. Estamos aqui, né? Então, o bom é isso, né? Você pode contar com pessoas para te ajudar. Eu louvo a Deus pelas profissionais cristãs que nessa área da psicologia que Deus está levantando, que tem edificado a igreja, mas tem curado alma, que tem sido relevante para a sociedade e que a gente quebre esse tabu de que, olha, o psicólogo, a psicóloga é para gente doido, é para a pessoa se conhecer, é para a pessoa superar, é para que você vá lá e você se conheça mais um pouco. Louvo a Deus pela sua vida, Amém. doutora Poliane Félix. A gente fala Poli, mas é Poliane Félix aqui. A Cíntia também, doutora Cíntia Rodrigues, né? Que Deus continue usando vocês. Queria que vocês encerrassem com uma mensagem para o próximo ano, porque esse é o último podcast desse ano. O próximo já é no ano, já vai escrever 2022, né? Sim. Então eu gostaria que vocês dessem uma mensagem para os ouvintes aqui do podcast, tá? Vamos lá pela Cíntia aqui. Vamos lá. Eu vou usar até um versículo que a Poliane gosta muito. Lá em 3 João 1, que diz assim, ó, 1 versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, a gente disse aqui que a Bíblia fala sobre tudo e ela dá esse suporte para tudo. E cremos que o Senhor, que foi quem nos escolheu para esse propósito, e que 2022 seja assim. Que você tenha saúde, que vá bem em todas as suas coisas, como está a sua alma. E aí vem aquela pergunta: como está a sua alma? Como você tem cuidado da sua alma? Das suas emoções, dos seus sentimentos, daquilo que você tem propósito, né? Daquilo que você deseja para esse ano de 2022. Porque no virar do ano não vai ser um estalo de dedos que as coisas irão mudar, né? Não vai ser um 2022. As coisas continuam da mesma forma, andam pelo mesmo caminho. E é um marco que a gente tem em tempos. Mas como está a sua alma? E diante disso, além dos conselhos pastorais, pastores que têm essa visão, se você não consegue, né, esse enfrentamento com o sofrimento, com aquilo que você tem passado, você tem profissionais cristãos, você tem profissionais que conseguem te auxiliar e andar junto com você nesse propósito. Ok. Eu começo dizendo que, como dizia Rubem Alves, ostra feliz não faz pérola. É um É um livro. Já fica a dica, né, para você já ler. fica ali. Então, como a Cíntia falou, né? Virar o ano não é estralar o dedo e tudo mudou. Porque não é sobre mudar o ano, é sobre mudar você. Então, que você entre nesse ano de 2022 tendo clareza de quem é você e dos recursos emocionais que você tem para lidar, né? Claro que a gente não sabe o que vai acontecer nesse ano. Isso pode até gerar uma certa ansiedade, um certo sofrimento. Mas dá uma olhadinha para a sua história e veja como você enfrentou algumas situações que foram complicadas, que foram desafiadoras. Imagino que você já se deparou com momentos de falar assim, nossa, esse problema aqui não dou conta não, né? Difícil demais. Essa luta, né, assembleianos, amém? Essa luta aqui é muito forte, não vou dar conta. E olha, você está aqui. De alguma forma você passou por aquele momento.
superou aquele momento. Então dá uma olhadinha para trás e veja que recursos te ajudaram a chegar aonde você está. Aproprie-se desses recursos que você tem para começar esse ano, sabendo as ferramentas que você tem aí dentro de você. E, acima de tudo, sabendo que você tem um Deus que te auxilia, que te ajuda, que movimenta todo, né, uma situação ali por sua causa. Mas viva a sua vida de uma forma consciente de quem é você, dos recursos que você tem e de onde você pode chegar. Esse é o desejo do meu coração, que a sua consciência se amplie, que você abrace a sua história, você abrace os seus processos e que Deus seja glorificado na sua vida, na sua casa. É o que eu desejo, paz para o lar de todos que estão aí nos acompanhando, muita saúde e muita presença de Deus, né? Que eu acho que resume tudo. E minha gratidão aqui a essa mesa, né? Achei muito legal esse negócio aqui de Não é rir um legal? pouco, conversar. Ah, muito honrada. Obrigada, gente. Gabriel, essa da Polianice, se você colocar aquela música Oceanos. Ah, O vai povo, pro o TikTok. povo vai chorar. Vai. Gente, O que povo isso? vai chorar. Vai. Então, gente de Deus, muito obrigado. Mais um podcast, como o pastor disse, o último do ano. Mas o ano que vem a gente está de volta aí com mais LeiaCast. Eu agradeço a sua audiência. Você tem as plataformas que você pode nos acompanhar por lá ou por aqui pelo YouTube. Eu agradeço também a Faculdade Realize e a Rádio 7. Que Deus te abençoe. Aproveitando aqui, Faculdade Realiza, gente, ó, deixa eu falar pra vocês aqui, ó, você quer prestar concurso ano que vem pra Polícia Militar do Estado de Goiás, ok, que já foi liberado, vem pra Faculdade Realiza, viu? Faculdade que realmente te aprova, ok? Muito bom. Um abraço. Meu arroba. Já que você Ah, tá falando aí, entrou a parte do O merchan, peraí. o Gabriel, o diretor tá falando, cadê aquela mensagem do senhor? Não, é Que mesmo. Deus te abençoe, abençoe seu lar, que você venha, Fundo, mulher. que você venha estar diante de Deus, com toda a sua família, que você venha cultuar mais, que seja bênção. Faça isso, que você seja como Abraão, abençoado, você venha abençoar. Um abraço a todos, que Deus te abençoe. Feliz 2022. Teve até fundo.